Oiê, eu sou a Milena, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então já pega sua agulha de crochê, se acomode e bora pro vídeo. E as linhas que eu vou estar usando para fazer o biquíni são essa rosa aqui, que é da Amigurumi. Eu vou deixar a cor dela na descrição do vídeo. Essa preta aqui, ela é da Verão e a cor também vai estar na descrição do vídeo. E a minha agulha da Duna 3.0. Então, para começar aqui, já vou começar com a minha linha rosa e eu vou começar a fazer o meu nozinho pra gente dar início nessas carreiras. Desse jeito aqui, já tenho o meu nozinho. E para começar, eu vou subir 4 correntinhas. Desse jeito aqui, eu venho e faço um ponto alto na nossa primeira correntinha. E ela vai ficar desse jeito, a nossa correntinha e um ponto alto. Faço mais 3 correntinhas, desse jeito. Vou virar nosso trabalho e no mesmo lugar que a gente fez a primeira correntinha, a gente faz um ponto alto. E ele vai ficar desse jeito. E no próximo ponto, eu faço novamente um ponto alto. Desse jeito aqui, o nosso ponto alto, e no mesmo ponto eu vou fazer um aumento. E temos aqui a nossa segunda carreira, a primeira e a segunda com os aumentos. Subo mais 3 correntinhas. Desse jeito, vou virar nosso trabalho e no próximo ponto eu faço o aumento. Essa parte do nosso biquíni, ela é igualzinha o espinho do dinossauro e os losangos do nosso cardigan. Então, agora, a partir dessa carreira aqui, a gente já começa a colocar pontos vagos. Então, a gente fez o primeiro ponto alto, o aumento, fiz 2 pontos altos sozinhos e um ponto alto, e agora o nosso aumento. E a nossa terceira carreira ficou desse jeito. Vou subir mais 3 pontos altos, vou virar nosso trabalho e vou fazer no mesmo ponto um aumento. Desse jeito. E dessa carreira eu faço um ponto alto sozinho, 2 pontos altos sozinho, 3 pontos altos sozinhos, e 4 pontos altos sozinhos. A cada carreira vai aumentando a quantidade de pontos altos sozinhos. E no nosso último ponto, eu faço um ponto alto e o nosso aumento. E desse jeito, a gente já fez 1, 2, 3 e 4 carreiras. E agora, eu vou subir carreiras até chegar no tamanho determinado. E terminei de fazer a minha primeira parte do nosso bojo, e ela tá desse jeito. Eu fiz um total de 16 carreiras, e são tamanho M. Se você quiser fazer um tamanho G, eu aconselho você fazer 20 carreiras ou mais. Então, agora, eu arrematei essa parte, e eu vou esconder esse fiapinho mais tarde. Então, agora, nosso primeiro bojo está pronto, e eu vou fazer o outro. Terminei de fazer essa parte aqui do meu outro bojo, e aqui pra poder prender, eu fiz um total de 5 correntinhas e prendi com ponto baixíssimo, só que eu aconselho você a fazer no máximo 2 correntinhas, que já tá ótimo. Bom, já que eu já tô com meus 2 bojos pronto, eu já coloquei a minha linha preta aqui, eu coloquei nessa parte porque quando a gente for terminar de fazer toda a nossa alcinha daqui, a gente prende mais pra cá, então vou deixar dessa parte aqui. Bom, vou subir 3 correntinhas desse jeito. E aqui, nessa parte, eu vou tudo fazer em ponto alto. Então, aqui eu venho, vou deixar o meu fio aqui embaixo para poder ele ficar bem escondido. E agora, eu vou começar a fazer uns pontos altos nessa parte daqui e deixando o meu fiapinho do preto escondido. E desse jeito, com poucos pontos altos, já escondeu meu fiapo.
Então, desse jeito aqui, eu vou seguir fazendo os meus pontos altos até chegar no outro lado. Ou melhor, até chegar aqui na emenda, eu volto pra mostrar. Cheguei aqui já na emendinha, e aqui a gente vai seguir fazendo os pontos altos normal das nossas correntinhas. Então, eu venho, faço o meu primeiro ponto alto, lembrando que aqui eu fiz 5, mas o ideal é você fazer 2 no máximo. Então, eu vou seguir fazendo os meus pontos altos normal nessa parte. E aqui ele vai ficando desse jeito por essa parte. E agora eu vou só terminar de completar essas carreiras até chegar no final do meu outro bojo. Bom, esse fio rosa que ficou sobrando aqui, ele vai ficar escondido por baixo do nosso ponto alto preto também. Então, a gente só já deixa ele do lado para poder a gente esconder ele. Então, agora eu vou terminar de fazer essa carreira até chegar no final. Bom, já terminei de fazer minha carreira em preto e depois que a gente dá a volta em tudo, ele vai finalizar ali onde eu tô mostrando. Então agora eu vou começar a fazer as minhas alças do lado, depois eu faço as alças de cima. E aqui eu vou começar fazendo um total de 40 centímetros de correntinha. Eu acho um tamanho ótimo, eu acho que não precisa de mais, mas isso aí é opcional. Mas eu aconselho a uns 40 centímetros de correntinha mesmo. E agora eu vou fazer minhas 40 centímetros de correntinha e quando eu voltar, eu venho fazendo os pontos baixos para poder a nossa correntinha ficar um pouco mais grossa. Ó, terminei de fazer aqui as minhas correntinhas e aqui eu venho no última correntinha que a gente fez e faço um ponto baixo. Então, eu coloco a agulha no nosso ponto, puxo o nosso fio e fecho fazendo um ponto baixo desse jeito. E agora, eu vou fazer isso por toda a minha carreira até chegar no finalzinho. Então, ela vai ficando desse jeito. Já tá um pouco mais grossinha pra nossa alça. Então, eu vou fazer até chegar nessa parte daqui. Cheguei aqui no final da minha carreira e ela já tá desse jeito aqui. Ela ficou muito mais grossinha, então dá de boa pra gente amarrar nas costas. Agora, eu vou fazer um ponto alto dentro desse ponto alto aqui que a gente fez, que foi o nosso último ponto alto. Desse jeito aqui. E aonde a gente fez na nossa argolinha o nosso último ponto, eu faço um ponto alto também. Então, já temos 2. E esse fio aqui que sobrou, ele vai ficar escondido que nem a gente deixou escondido isso daqui. E esse top, esse biquíni, na verdade, ele é bem facinho de fazer porque não tem que ficar arrematando toda hora. A gente só embute ele através do preto. Você pode fazer de outras cores também, certo? Então, eu opciono essas cores. Então, agora, eu vou seguir fazendo as carreiras desse jeito. E aqui, ele vai ficar desse jeitinho mesmo. Então, eu vou fazer até chegar no final da minha carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira e, novamente aqui, eu vou fazer os nossos 40 centímetros de correntinha, porque já é parte das nossas alças. Então, aqui eu venho e sigo fazendo os 40 centímetros de correntinha. E na volta eu faço novamente os pontos baixos que nem eu fiz na parte de baixo. Então, eu vou terminar essa parte. Já cheguei no final da minha carreira e ele já tá desse jeito. Eu já fiz os pontos baixos e agora aqui a gente vai fazer o mesmo processo. Então, eu venho e faço um ponto alto, só que eu faço bem no último que a gente acabou de fazer, nessa argolinha de cima. Ela vai ficar desse jeito quando a gente colocar ela pra cima, quando a gente for vestir. E agora, eu vou seguir fazendo os pontos altos sobre ponto alto até chegar ao final da minha carreira. Então, tá desse jeito a nossa alça. E aqui, esse ponto vai ficar escondido do mesmo jeito que a gente escondeu os outros. Então, aqui agora, eu vou só seguir fazendo os mesmos pontos altos
que eu acabei de mostrar para fazer nossas alças e a parte de cima. E aqui a gente vai seguir fazendo do mesmo jeito. Então, agora eu vou terminar de fazer todo o nosso biquíni e quando eu voltar nessa parte, ele está finalizado. Então, esse foi o resultado do nosso biquíni. Eu só fiz a parte de cima, porque eu ainda tô aprendendo a fazer a parte de baixo, então depois eu trago. Mas esse foi o resultado da parte de cima. Ele, como a gente fez tudo embutido, só com uma linha preta, tivemos poucos arremates, mas ela ficou perfeita. Lembrando que esse é um tamanho M, e pro tamanho G você faz de 20 a 22 carreiras. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário aqui embaixo. E até o próximo vídeo.